Vamos mudar de assunto agora, atravessar a Praça dos Três Poderes para o STF, porque o ministro decano da Corte, Gilmar Mendes, disse hoje que as sanções, como as aplicadas a Alexandre de Moraes, são uma espécie de feudalismo tecnológico. Janaína Camelo chegando, vai trazer o que mais disse o ministro a respeito disso, porque está defendendo também, inclusive, uma lei anti-embargo. É isso? Janaína Camelo, boa tarde, bem-vinda. Muito boa tarde para você, Kobayashi. Boa tarde para todo mundo. É isso que o ministro tem defendido ali. Desde ontem ele tem falado sobre esse assunto, sobre uma lei anti-embargo, né? Dizendo que Palácio do Planalto, Congresso Nacional, junto aqui com o STF, estão discutindo, sim, uma elaboração de uma proposta ali, de uma legislação que proteja as autoridades brasileiras de penalidades de países estrangeiros, de sanções de países estrangeiros, como a gente tem visto, né? Com relação aos Estados Unidos contra o Brasil, especialmente ali contra autoridades do judiciário, os ministros aqui do Supremo, que tiveram os vistos norte-americanos revogados, boa parte dos ministros, né? O ministro Alexandre de Moraes foi o mais penalizado, com base ali na lei Magnitsky. E, inclusive, o ministro Gilmar Mendes, ele disse, ele tá em Lisboa, Portugal, o Kobayashi, num evento no Fórum Jurídico, e ele, durante a palestra dele ali, ele comentou sobre essas sanções ao ministro Alexandre de Moraes e disse que essas sanções dos Estados Unidos é um feudalismo tecnológico. A gente separou esse trecho para a gente ouvir agora. E uma das formas de implementação desta legislação se dá via um tipo de feudalismo tecnológico, ou um neocolonialismo tecnológico. É a dependência da estrutura digital de outros países dominantes. Um deles é dizer que a pessoa não pode mais ter cartão de crédito Visa ou Mastercard, porque eles são consorciados aos americanos ou são de origem americana. O ministro também disse o seguinte, Kobayashi, que o entendimento até aqui com relação aos bancos, às instituições financeiras, a interpretação até o momento é que essas sanções por parte dos Estados Unidos não são extensíveis, não são aplicáveis, porque o ministro Gilmar Mendes, ele defende que essa legislação ali, anti-embargos, também se estenda ali às entidades que acabem ali sendo punidas, né, de tabela, como no caso do ministro Alexandre de Moraes, os bancos que atuam aqui no Brasil, né, que tem ali sede nos Estados Unidos, receberam ordens dos Estados Unidos para que cumpram essa determinação da Casa Branca, mas também ali tem a questão da justiça brasileira. Então ficou naquele meio termo ali. O ministro Gilmar Mendes, inclusive, hoje ele citou aquela decisão do ministro Flávio Dino, logo depois que o ministro Alexandre de Moraes foi punido na lei Magnitsky, dizendo que nenhuma decisão de sanção de outro país aqui ao Brasil pode começar a valer imediatamente, a não ser que sejam ali atos homologados, ou seja, que o Brasil tenha validado esses atos. Então, agora é a questão expectativa para saber se realmente vai sair ali essa proposta aí que está sendo defendida pelo ministro Gilmar Mendes para proteger autoridades brasileiras, ali uma lei anti-embargo. Kobayashi, com você. Muito obrigado. Janaína Camelo, ao vivo diretamente de Brasília. Deixa eu chamar o Bruno Musa. Musa, como é que você está vendo esse movimento? Não é só do ministro Gilmar Mendes, não, viu? Algumas outras autoridades já estão falando nisso também, sobre uma lei anti-embargo, algo que possa blindar as autoridades brasileiras de aplicação da lei Magnitsky, por exemplo. Bom, nós comentamos isso e eu acho que isso foi praticamente unanimidade. Na minha opinião, Kobayashi, isso é completamente inócuo. Veja, nós estamos falando de uma lei que, goste ou não dela, ela está sendo aplicada lá nos Estados Unidos. É uma lei americana, os reflexos sentimos aqui, ou o sancionado sente aqui, melhor dizendo. Significa que aquela pessoa, ou entidade, ou instituição que foi sancionada, ela vira tóxica. Qualquer tipo de relação ou relacionamento que outros venham a ter com o sancionado, ou com a sancionada, no caso de uma instituição, essa mesma sanção pode vir a você. Então, para eles que estão aplicando a lei lá em território americano, pouco importa. Veja, uma instituição, uma empresa, uma pessoa sancionada.
Se você faz negócio com eles, você pode continuar vivendo normalmente no Brasil. Só que as aplicações vão ser feitas lá. Um banco, por exemplo. Você, tá bom, quer optar por manter a conta do sancionado, só que você não faz mais operações no país origem da lei. Não invista mais em dólar, não faz mais parte do SWIFT, não pode mais fazer operações de câmbio, não atende seus clientes no exterior. É uma pura escolha. De novo, é simplesmente inócua. Você pode criar uma lei aqui que vai proteger, a regra continua valendo lá e ele fala, faz o que você quiser no seu país. Arque com as consequências de aqui nos Estados Unidos você não ter mais negócios, por uma vez que você manteve um relacionamento com o sancionado. A escolha é tua. Portanto, essa regra, se vier a ter, é completamente inócua. E você, como é que vem, Piperno? Eu concordo parcialmente com o Bruno, porque, de fato, a gente falava do princípio da extraterritorialidade, né? Então, uma lei americana ela não tem vigência aqui. É por isso que os bancos, aqui no Brasil, eles continuam, sim, obrigados a manter as contas, a manter as operações com as pessoas sancionadas pela lei Magnitsky lá. Assim, quanto a isso, me parece já não haver mais dúvida. Eventualmente, o banco pode estar sujeito a receber algum tipo de sanção lá, mas aí ele que recorra às cortes devidas, né, para tentar, enfim, se livrar disso. Agora, da mesma forma, também não há como sancionar pessoas de lá que aplicaram punições aqui. Então, é uma via de mão dupla. Realmente eu não vejo como essa legislação possa mudar o status de alguém que tenha sofrido alguma sanção. Essas pessoas têm que ter um pouco mais de sangue frio. Esse governo ele vai passar, né? Enfim, o governo Trump. Os criadores da lei Magnitsky já classificaram o uso contra as autoridades brasileiras de uma aberração jurídica. A lei não foi criada para isso. Mas você acha válido esse argumento? Do quê? De que os criadores acham que a lei não deveria ser aplicada nesse caso? Não, os criadores que elaboraram o texto, eles elaboraram com um determinado fim, né? E, segundo eles, as autoridades brasileiras sancionaram. Imagina, por exemplo, a mulher do ministro. Ué, o que ela tem a ver com isso? Então, eles argumentam que a lei foi utilizada de uma forma diferente à aplicação lá atrás. Uma coisa é se aplicar, por exemplo, contra um banco iraniano. O banco iraniano, que eventualmente financiou atividades ilícitas de grupos terroristas e tal, ok, ele está sob o alcance da lei. Um ministro da Suprema Corte brasileira, que pune pessoas aqui, me parece que não. Agora, me parece e parece também a quem elaborou a lei. Então, é questão também de brigar nas cortes americanas. Você sabe que eu te pergunto isso? Porque essa coisa de quem elaborou a lei acha que a lei não deveria ter sido aplicada, se a gente pegar o paralelo aqui no Brasil, quem sancionou a lei do golpe de Estado e da abolição de Estado violento foi o Bolsonaro. E para ele também acho que não deveria ser aplicado contra ele na sua condenação, né? Tem uma série de autores de lei que depois colocam no ordenamento e cabe ao juiz. Ele não foi o autor, ele acabou tendo que sancionar, né? Sim. Quero te ouvir, Zé Maria Trindade, sobre esses termos utilizados pelo ministro Gilmar Mendes. Feudalismo tecnológico, depois ele até complementa chamando de neocolonialismo tecnológico, ou seja, está chamando os Estados Unidos ali de um feudo, né? É um feudalismo tecnológico e eu acrescentaria feudalismo econômico, né? E de uma arrogância sem limites. Eu não vou analisar o mérito ali dessa lei. Essa lei foi criada com sentidos nobres, né? Se alguém está tentando contra a humanidade, é um pária, alguém que está fazendo terrorismo, ele tem que ter uma punição internacional e tirar dele toda a estrutura financeira econômica. Eu costumo dizer aqui que o dólar ele une todas as atenções. Osama Bin Laden morreu odiando tudo que é americano, todos os costumes norte-americanos, fez um atentado horroroso, derrubou 2 prédios símbolos nos Estados Unidos, né? E odiava tudo. Mas quando ele morreu, no bunker dele foram encontrados malas e malas de dólares. Ou seja, esta é uma linguagem que ultrapassa todos os sentidos. Essa lei foi feita para isso.
E todos estão agora assustados essa aberração jurídica, de que sem nenhum julgamento, sem direito de defesa, sem nada, se sanciona de lá dos Estados Unidos alguém aqui e o parente. Eu entendo que há um silêncio muito perigoso do mundo inteiro, né? Porque, por exemplo, se amanhã o Donald Trump acorda e falar, eu vou colocar o Emmanuel Macron nessa lei magnitística, pronto, está inviabilizado. Ou o rei Charles, ou sei lá quem mais, que ele decida, quer dizer, é uma aberração jurídica e parente, que não tem nada a ver e tal. Isto é uma aberração jurídica. E cria um impasse internacional. Acho que a comunidade econômica internacional deveria estar protestando. Mas peraí, porque veja bem, se aqui o Brasil nem precisaria, a legislação já garante que a gente só deve seguir as leis do Brasil, né? Então, um Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, que é do Brasil, né? Que é estatal, a Caixa é estatal, o Banco do Brasil ainda é economia mista. E aí não pode dar um cartão de crédito a um ministro do Supremo ou a um presidente da República, porque se amanhã ele cismar de sancionar o presidente Lula, pronto. Então, isso está errado. É a lei que é errada. Eu não vou julgar o ministro Alexandre, não vou julgar a mulher dele, nem outros que estão sendo sancionados. Eu estou falando do alcance da lei. E olha que perigo que eu estou apresentando ao mundo, né? Não é possível um poder tão grande na mão de uma pessoa. Hoje tudo passa pela economia, né? E o que o ministro Gilmar Mendes está reagindo é de dar um respaldo jurídico ao próprio Supremo, que poderia... O ministro Alexandre poderia simplesmente assinar uma sentença. A lei, os bancos estão obrigados a seguir as recomendações do Brasil e dar cartão de crédito. E aí seria um mero argumento, frágil, mas um argumento desses bancos de mostrarem lá nos Estados Unidos, olha aqui, nós estamos sendo obrigados, né? Nós somos obrigados a seguir por uma decisão judicial. Como não? Uma decisão judicial tem que valer no Brasil. Então veja que impasse. Não se pode fazer uma lei quando a pessoa não tem direito de se defender. Imaginava-se, o autor da lei, que isso seria aplicado em casos extremos, em casos absurdos, de pessoas que atentam contra direitos humanos, a pessoa que derruba prédio, que é terrorista e tal. Não dessa forma tão aleatória, porque isso pode se propagar pelo mundo inteiro. Agora, imagina esses exemplos. Lá ele sanciona o Emmanuel Macron e ele não pode nada, né? Pois é. Vamos ver.